O senador Renan Calheiros, que havia denunciado o acordão do golpe realizado pelo senador Jacques Wagner do PT da Bahia com o Centrão e a extrema-direita, comemorou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da dosimetria, aprovado primeiramente na Câmara, depois no Senado. Renan Calheiros, à época, subiu à tribuna e denunciou o escândalo. Lembrando que o povo de Alagoas terá uma missão muito, mas muito importante, que é a de reeleger Renan e derrotar Arthur Lira, deputado federal, que busca candidatar-se ao Senado por Alagoas. O senador Renan Calheiros, MDB, manifestou apoio ao veto integral assinado por Lula ao projeto de lei número 2162/2023, que tratava da progressão do regime da dosimetria de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo condutas praticadas em contexto de multidão. A posição do senador dialoga diretamente com o espírito da cerimônia realizada nesta quinta-feira, dia 8, no Palácio do Planalto, que marcou 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e reafirmou o compromisso institucional com a defesa da democracia. Nas redes sociais, o senador alagoano foi categórico ao defender a decisão do presidente. E aqui eu abro aspas. Apoio o veto. O Brasil não pode ser o único país do mundo onde condenados estabelecem o tamanho de suas penas. Essa não é uma agenda da sociedade. Foi sempre uma pretensão do Centrão e do Lira, escreveu Renan. Lira é um câncer da política brasileira. Ele utilizou a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 como instrumento de chantagem. Ele e os seus aliados, o seu subordinado, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se juntou a eles por conta de questões que envolvem, segundo rumores em Brasília, a suposta delação do banqueiro Daniel Vorcaro do Master, o Davi Alcolumbre, que também foi denunciado em relação a uma suposta ligação dele com o Beto Louco. É um camarada que tem observado o presidente Lula realizar obras e mais obras no seu estado, mas é um camarada ingrato. Ele, por exemplo, ficou com raiva porque o Lula escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Queria ele que Rodrigo Pacheco fosse o escolhido, mas Deus me livre. Rodrigo Pacheco não tem posição, é um camarada fraco e falso. Eu não confio, particularmente. Acho que o Lula não pode mais cometer erros. A Lava Jato só conseguiu a força que conseguiu por conta de erros do PT, na nomeação de ministros como Fux, na nomeação de ministros como Fachin, que foi o relator da Lava Jato e um defensor intransigente da política ditatorial que foi perpetrada na 13ª Vara Federal de Curitiba. Graças à Vaza Jato, graças ao hacker Delgatti Neto, toda aquela podridão, todos aqueles crimes vieram à tona, graças também a uma reportagem muito bem feita pelo jornalista Glenn Greenwald. Eu sei que algumas pessoas do campo progressista têm um certo receio a Glenn por conta de uma matéria contra o ministro Alexandre de Moraes, mas nós temos que falar a verdade. Glenn sofreu uma pressão dos diabos. E nós, nesse contexto histórico todo, observamos a grande incoerência dessa mídia falida ligada ao baronato. Tivemos um exemplo recente da jornalista Malu Gaspar, que apresentou uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes sem provas, baseada, segundo ela, em 6 fontes. Depois os coleguinhas tentaram salvá-la, só lamento que ela não foi acionada na justiça, porque você não pode acusar alguém de cometer crime sem provas. Vejam a diferença do modus operandi do Globo, da senhora Malu Gaspar, para as matérias que trouxeram à baila toda aquela bagunça que existia em Curitiba, no Paraná. O Moro desmentindo e o Glenn provando, o Deltan desmentindo e o Glenn mostrando que eles estavam a toda hora e a todo momento conspirando contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ficou marcado para a história aquele pum de matérias jornalísticas, todas baseadas em provas documentais do grande conluio que foi feito. Lamento profundamente que tenhamos um Congresso inimigo do povo. João, dá para o Brasil se salvar desse Congresso? Dá sim. Basta as pessoas analisarem e começarem a valorizar o voto para deputado federal. A CNN divulgou uma fake news ontem, afirmando que o presidente Lula iria anunciar apoio a Nabor Vanderlei, pai de Hugo Mota, para o Senado aqui na Paraíba. Quando eu falo aqui na Paraíba, no estado da Paraíba, o estado de Hugo Mota, eu também sou paraibano. E é uma grande mentira, uma grande inverdade. Lula apoiará Veneziano Vital do Rego e o seu outro candidato ao Senado é o atual governador João Azevedo, do PSB, que vai se desincompatibilizar para disputar o Senado. O Nabor, pai de Hugo Mota, apenas para contextualizar, está em último em todas as pesquisas.
Já há uma informação de que ele pode desistir do Senado para compor a majoritária na condição de vice. Lamento que no estado da Paraíba, onde Lula venceu com quase 70% dos votos, nós não tenhamos um candidato de esquerda ao governo do estado. Vai ser a disputa de duas oligarquias, todas elas do Centrão, mas que tentam se apropriar dos votos do Lula e depois da eleição mostram a sua verdadeira face.